O Pedrinho resgatou experiências exclusivas essa semana. Vai começar a trabalhar quando? Então, era o que eu esperava do superchat de vocês, que é o progredindo, né? Pensando além do jogo. Cara, o Pedrinho tomou uma decisão drástica, que é você tirar do comando a 777, que tinha ainda 2 aportes para se fazer, e tá numa tentativa de buscar um comprador para que o Vasco tenha outro dono, ou melhor, outro parceiro, outro sócio dentro dessa composição de Vasco SAF. A Vasco SAF não vai acabar, o Vasco vai ser SAF muito provavelmente pro resto da sua história. A não ser que alguém do associativo tenha 700 milhões de reais para poder comprar essa parte e de alguma forma mudar o estatuto e transformar o Vasco novamente em associativo, acabar com a empresa e tudo mais que a gente já falou aqui. Eu acho muito difícil, eu acho impossível isso acontecer. A questão é que o Pedrinho, ele tá com a corda no pescoço. E eu digo isso financeiramente. A entrevista do Pedro Martins, ela mostra muito bem isso quando falamos sobre orçamento muito restrito para jogadores. E quando você não tem de onde tirar dinheiro, o que você precisa fazer? Trazer patrocínios, vender jogador, infelizmente, que é a prática que o Vasco fez nos últimos 25 anos. E no caso do Pedrinho, o ideal para o Pedrinho seria ele trazer um novo parceiro comercial que consiga comprar a parte da 777 e se comprometa a continuar investindo no Vasco, como a 777 se comprometeu. A 777 é uma empresa que está desmoronando, e isso é claro dentro do cenário mundial, não só no Vasco da Gama. E é uma empresa que muito provavelmente está desmoronando porque tem incompetência de gestão. Porque dinheiro gastou a rodo, a torta e a direita em todos os clubes que ela comandou, só que nunca teve competência para comandar o futebol, para ter expertise. E é isso, né, cara? O boi só engorda quando o dono tá junto, né? Pode fazer uma analogia muito próxima a um rival do Vasco, que é o Botafogo. Mesmo tendo um vexame descomunal que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado, é uma equipe que hoje briga nas cabeças de qualquer competição que entrar. Porque tem um dono que entende de futebol, que está envolvido com o clube, que está participando, que comanda as suas pessoas ali, que toma decisões sozinho, porque, por exemplo, quem trouxe o Arthur Jorge foi o próprio John Textor, e que entende de futebol. E hoje o Botafogo, apesar do que aconteceu no ano passado, é uma equipe muito mais estruturada, que tem um elenco muito mais bem feito do que o elenco do Vasco da Gama, mesmo com um gasto muito parecido com o do Vasco. Além disso, ainda consegue pagar as dívidas e tornar um clube um pouco mais sustentável. Então, quando você tem uma venda para um dono de uma SAF, cara, ele tem que estar ali atento, ele tem que estar ali sempre junto, porque o Vasco não é supermercado, mano. E futebol não é ciência exata, sabe? Então, o próximo comprador que o Pedrinho, e que muito provavelmente ele vai querer participar dessa gestão, achar. Eu acho que é benéfico o Pedrinho participar da gestão do Vasco, porque ele entende muito do Vasco, mas ele tá com uma grande missão, cara. Então o Vasco vai começar a atrasar salário, senão o Vasco vai começar a atrasar direito de imagem, senão o Vasco vai ter que recorrer à venda de jogadores de um time que já é limitado para poder pagar os seus jogadores. Inclusive a gente fala em Felipe Coutinho e tá muito claro que a vontade dele é vir pro Vasco, é jogar no Vasco novamente, é retribuir tudo que o Vasco deu a ele. Mas se tem uma coisa que eu falei aqui na minha primeira live sobre o Felipe Coutinho o Vasco precisa viabilizar ter Felipe Coutinho. E eu digo isso financeiramente. Não adianta você prometer 1 milhão para pagar no Felipe Coutinho, você não ter dinheiro para isso. Porque jogador insatisfeito com salário que não tá em dia, vai embora. E aí sim isso começa a impactar dentro do elenco. E pô, voltar ao que o Vasco era, mesmo que pagar salários, direito de imagem seja normal, voltar ao que o Vasco era no associativo, me parece a melhor escolha e decisão. Então o Vasco tem um gasto operacional, o Vasco precisa contratar mais jogadores, porque o Felipe Coutinho sozinho não vai dar jeito no time, e a gente vê isso na parte defensiva. O Vasco precisa ter um reforço muito bem caminhado aí, não só o Coutinho, mas pelo menos mais 3 jogadores para poder darem corpo a esse time. É uma equipe que gastou muito dinheiro, mas se mostra deficiente e cheio de lacuna. Então, o Pedrinho tem que viabilizar o Vasco. O Pedrinho chamou uma responsabilidade para ele muito grande. Então, se ele chamou essa responsabilidade, ele precisa estruturar o Vasco e operacionalmente deixar o Vasco vivo. É o mínimo.
É o mínimo. E, infelizmente, não queria falar isso não é informação, mas isso é muito mais uma opinião minha. Esse tipo de resultado, ele mexe com a cabeça até do Felipe Coutinho, né? Porra, tomaram de 6-1. Cara de 31, 32 anos, vai fazer 32 anos agora. Tem mercado na Europa, que tem mercado no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Ele deve pensar duas vezes. Por mais que ele ame o Vasco de paixão, eu não tenho dúvida que ele ame o Vasco de paixão. Tenho dúvida. E ele tá fazendo todo o esforço possível pra voltar pro Vasco. Mas, porra, dá um pé atrás. Ah, dá. Não tenho dúvida. Eu pensaria. Se eu estivesse no lugar dele. Bom, ó. Beleza, eu vou pro time de vocês. Mas vocês não vão contratar, não? Vocês não vão dar condições pra eu poder desempenhar o meu trabalho, não? Sozinho ninguém resolve nada, meu camarada. Sozinho ninguém resolve nada. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like. Pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Felipe Ferreira Fernandes, admiro você não ver o que o associativo fez, não tem relação a eles dentro de campo. Ninguém ter fechado com o Pedrinho. Quero ver o que ele vai fazer agora. Pô, cara, eu realmente não acho que tem alguma coisa a ver. O grupo de jogadores foi incompetente, mano. Só isso. Talvez daqui pra frente, se ele começar a atrasar salário, esse tipo de coisa, beleza. Mas o grupo de jogadores foi muito incompetente. O Pedrinho não tem culpa no que aconteceu dentro de campo do Vasco tomar 6 do Flamengo. Ser honesto, né? Tá? Não é culpa dele, né? Então, pode cobrar de outras formas, como eu tô falando aqui. Mas não vejo isso. Até porque a 777 não era presente no dia a dia do Vasco, né? Então não mudou muita coisa no CT. Obrigado, Felipe. Templo Sayadibre. Pedrosa, lembre-se que dependendo da quantidade de jogos que o David jogar, o Vasco vai ter que pagar 15 milhões de reais. Eu lembro disso, eu sei disso, mas vou repetir o que eu falei lá no início, quando eu falei do Medel, e vou repetir o que eu falei sobre os times. Isso só mostra a incompetência e o trabalho vergonhoso que o senhor Alexandre Matos fez no Vasco da Gama. Inclusive o senhor Lúcio Barbosa também, que aprovou esse investimento. Então ninguém obrigou o David a assinar um empréstimo com obrigação de compra, ninguém obrigou o Inter a assinar e que o Vasco ia ter que pagar 15 milhões de reais por 60% dos jogos dele. Ninguém obrigou. Isso é culpa de quem contratou o David. A culpa não é dele. E aí você traz um cara, se o Vasco tomou essa decisão e ele é o melhor ponta do time no momento, mesmo que isso seja preocupante, repito, e aí você tira ele da lista de relacionados por conta disso aí, eu acho um erro. Eu acho um grande erro, porque você está perdendo jogos. Você perde jogador, você está perdendo jogos, você perde dentro de campo. Por mais que o Álvaro Pacheco tenha falado que é uma decisão dele, eu acho que o Vasco não deveria se basear nessa cláusula para tirar o jogador de campo, principalmente contra o Flamengo, no momento que ele estava sendo o jogador que mais tentava, mais participativo dessa posição do Vasco da Gama. Mas só escancara como o Vasco foi mal gerido no início dessa temporada. Vinícius Menezes, obrigado, Templo. O que os jogadores fizeram hoje foi covardia. Concordo plenamente. Vanessa,
O jogo de hoje foi pra esquecer. Vergonha, vexame, humilhação. O Ryan não tá pronto pra ser titular. Medel é necessário na zaga. Galdames merece esquentar o banco um pouco. Falta futebol e vontade no elenco. Sim, concordo com você, Vanessa. Mas a gente não pode esquecer. A gente tem que sempre lembrar, tá? Lembrar que o Vasco foi humilhado pelo Flamengo no Maracanã pela segunda vez em 2 anos. Porque ano passado aconteceu a mesma coisa. A mesma coisa. Não foi de 6, mas foi de 4. Foi no primeiro tempo, inclusive. A gente tem que lembrar. Tem que lembrar e lembrar e lembrar para que isso não aconteça mais, tá? Lamento. E concordo com você plenamente. O Ryan não tá pronto para ser titular. O Galdames, se jogar junto com o Sforza, não vai conseguir funcionar para dar um meio ao Vasco consistente. Tem que ter mais um jogador ali naquela posição. E falta futebol e falta vontade. Concordo. João Gonzaga, será que esses caras estão recebendo salário mesmo? Estão. Todo mundo recebendo salário, meu amigo. Se não tivesse recebendo, pode ter certeza que eu já estaria sabendo. Pode ter certeza. Boa noite, Pedrosa. Muito bom ouvir palavras coerentes após esse vexame. Você é 10, mas não podemos tirar a responsabilidade do Portuga. A forma como ele armou o time e as substituições foram um escárnio. Cara, eu não acho que a forma como ele armou o time é um escárnio. Eu acho que é uma forma... Eu não colocaria o Ryan, por exemplo, mas eu acho que é uma forma normal de se armar um time do Vasco que é limitado. A responsabilidade dele existe, é claro, mas é 20% disso. Eu vou colocar muito mais a culpa na postura. Quando ele falou ali, a gente estava seguindo o plano de jogo até os 30 minutos, tomamos o gol e depois um problema que esse time já tem há muito tempo. Ele se desmoronou, ele começou a falta de atenção, a se tornar displicente, ele saltou linhas, ele começou a dar espaço pro Flamengo. O meio-campo do Vasco não funcionou porque só tinha o Sforza marcando. A zaga do Vasco cometeu vários erros individuais. Então eu acho que os jogadores têm que ter vergonha na cara por si mesmos. E eles têm que se cobrar. Porque a culpa não é do técnico nesse sentido. Aí você pode olhar, porra, mas será que se ele não tivesse fechado a casa no segundo tempo, será que a gente não tomaria de menos? A goleada não seria de menos? Talvez poderia ter sido 4. Mas muda muito? 4, 5, 6? Pra mim é a mesma merda. Pra mim é o mesmo vexame. Tá? É a mesma merda. Eu, particularmente, não consigo ver desse jeito.